Boa noite. Boa noite, Fer. Boa noite, pessoal. A gente precisa esperar uns minutinhos, tá? Pra gente poder iniciar. Obrigada, querida. Obrigada por estar aqui, viu? Uma alegria. Boa noite, pessoal que tá entrando. Sejam muito bem-vindos. Dá uns minutinhos e a gente já inicia, tá? Boa noite, mãe. Aqui. Esperar o Marquinho entrar, que ele vai ajudar a conduzir aqui. Tirar esse som aqui. Boa noite, Ângela. Seja bem-vinda. Boa noite aos amigos que estão entrando. Vamos esperar mais 3 minutinhos para a gente poder começar, tá bom? Quem tiver o seu Boa Nova, pode pegar o livro para a gente acompanhar, tá? Hoje a gente vai falar do capítulo 4. Quem não tiver também não tem problema, que a gente vai ler aos poucos. Boa noite, Marco, querido, seja bem-vindo. O Marquinhos chegou. Boa noite, Esther. Boa noite, Marquinhos, tudo bem? Tudo jóia. Tá bom. Tá dando para me ouvir bem? O som tá Sim, bom? tá, o retorno tá legal. Tá bem acompanhada aí hoje? Tem uma companhia especial aqui comigo hoje. Que bom! Vamos acompanhar juntos então o estudo. Sim, Iniciar, a gente inicia, tá bom? ok, vamos lá. O pessoal tá se acomodando aí, né? Para que a gente possa iniciar. Tá faltando alguns minutinhos ainda, mas a gente já pode ir batendo um papo aqui, né? Essa é a segunda. Desculpa, o meu som tá abafado? Você ou tá Não, tá bom? legal, tá legal, tá Tá legal. bom. Beleza, obrigada. Essa é a segunda live, né? Da série de lives que estão sendo promovidas pelo Centro Espírita Amor e Caridade. E hoje, com muita alegria, a condução está com você, né? Então, a gente fica muito feliz, muito alegre, satisfeito de ter iniciado esse trabalho, um trabalho que foi proposto com muito carinho, com muita abnegação, né? E que vai prosperar com certeza, né? Em breve a gente terá bons frutos desse trabalho aí, que foi semeado, né, nesse solo fértil. Então, desde já eu gostaria de desejar boa noite a todos os nossos irmãos que estão adentrando a esta live para acompanhar o nosso trabalho, né, para que a gente possa refletir em conjunto e pensar no bem coletivo, né? Então, esse é o propósito desse trabalho, né? Trazer conhecimento, trazer informação, trazer o aprendizado, mas principalmente trazer essa confraternização, né? Mesmo que de forma virtual, é importante e interessante que a gente faça mais vezes essas conexões, né? A pandemia está nos proporcionando essas oportunidades que são muito valiosas, né? Mesmo que
por distâncias e distâncias que nós estamos separados fisicamente, a gente consegue manter essa aproximação. Então, e é com muita alegria que a gente fala disso, né? Ainda mais para falar de temas tão importantes, né? Falar de Jesus, falar do Evangelho, falar da caridade, falar do amor, falar do trabalho no bem. Então, isso nos enriquece, né? Então, nós ficamos muito gratos, né? E hoje a gente tem a grata satisfação de contar com a sua participação aqui na condução do capítulo 4, né? Da família Zebedeu, do livro Boa Nova, né? Então, nós já estamos preparados, né? Acredito que o pessoal vai estar chegando aí de acordo com o decorrer da live, mas vai ser muito bom, muito, muito propício para o nosso aprendizado. Obrigada, Marquinhos. Obrigada do espaço, né? Sempre um prazer poder contribuir com o mínimo que seja aqui com o Centro Amor e Caridade de Muzambinho, né? Sempre em parceria com o Eurípides Barçanufo também, todos os queridos que estão entrando. Eu já vi aqui o Marco, a Sueli. Boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos. Marquinhos, obrigada por estar aqui com a gente também, fazendo essa mediação importante, tá? É com muita alegria que a gente vai falar um pouquinho hoje também do Boa Nova. Eu que agradeço. Nós vamos iniciar com uma prece, né? Pedindo ao nosso querido mestre, amigo Jesus, que nos oriente nesse estudo dessa noite, que enriqueça mais ainda os nossos conhecimentos com essas palavras tão lindas desse capítulo tão importante do Boa Nova, né? Um livro exímio, maravilhoso, de profundos ensinamentos, que tem nos ensinado e nos mostrado cada vez mais nuances dos ensinamentos do Cristo que a gente desconhecia até então, né? Então, que o Mestre continue nos iluminando e abençoe esse trabalho de todos os irmãos, de todos os espíritas que estão dispostos, né? Espíritas e não espíritas também, todos os dias a contribuir para a sementeira do Pai, né? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Quem tiver o livro Boa Nova, nós estamos no capítulo 4. Não é uma ordem, tá? Foi um capítulo que eu escolhi, porque é um capítulo que eu acho muito bonito. Eu vou ter a leitura de alguns trechos, vou tentar ser o mais sucinta possível da profundidade do tema, mas é meio difícil, né? Porque são ensinamentos muito profundos. Mas quem quiser fazendo comentários, alguma pergunta, alguma coisa, fazendo aí, a gente vai fazendo algumas pausas, tá bom? Para comentar. E quem não tiver o livro, mas quiser acompanhar, eu sugiro o site A Bíblia do Caminho, tá? De Google Bíblia Boa Nova, que vai poder encontrar o capítulo 4, que é da família Zebedeu. Então, vamos iniciar o nosso estudo. Eu vou iniciar com a leitura. A família Zebedeu. Na manhã que seguiu a primeira manifestação da sua palavra defronte ao Tiberíades, o mestre se aproximou de 2 jovens que pescavam nas margens e os convocou para seu apostolado. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista e que o tinham ouvido na véspera, tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Mestre, mestre! Exclamavam felizes. Aí aqui eu já queria fazer uma pausa para a gente iniciar os nossos comentários. É o seguinte, para quem não acompanhou diretamente, e eu vou um pouquinho do capítulo passado, em que Jesus iniciou o recrutamento dos seus apóstolos. No dia anterior a este, né, em que ele encontra Tiago e João, ele já havia feito o recrutamento de 2 outros apóstolos que foram os primeiros, que eram o Pedro e o André. Conhecendo, né, dentro da história, as características desses apóstolos, né, principalmente de Pedro, que seria o qual o mestre diria mais adiante, o apóstolo sobre o qual ele edificaria
né, o ensinamento, o reino de Deus, querendo que Pedro fosse justamente essa rocha, essa base para a construção desse apostolado que iria se seguir. E como Jesus já sabia que não permaneceria muito tempo entre nós, era muito importante que ele fizesse uma escolha muito apurada de quem o sucederia nos ensinamentos, né, na propagação do cristianismo. E o que eu acho interessante é que quais foram os primeiros 2 apóstolos que o Cristo deu? André e Pedro, que era sistemático, que era mais velho, que já tinha uma maturidade mais acentuada, era uma pessoa mais vivida, né? Ele deveria ser o primeiro, simbolizando, mais uma vez, porque Jesus não nos deixou simbolismo só nas parábolas, mas também em cada um de seus gestos, que para se edificar primeiro, nós precisamos de uma base sólida. Então, para isso, primeiro ele recorreu àqueles apóstolos que poderiam oferecer essa base mais sólida. Então, a observação que nós vamos fazer antes de continuar a leitura. Porque agora nós vamos conhecer um pouco da personalidade de Tiago e de João e vamos entender como que ela se aflorava, né, diante da presença do Cristo. Uma coisa importante para que a gente se situe e entenda o momento em que nós estamos estudando aqui, a família Zebedeu, ela era uma família judia, né? Ela seguia os preceitos mosaicos, todos os ensinamentos de Moisés. Ela, como mais famílias judias, aguardava a chegada do tão famoso Messias que os profetas vinham fazendo a divulgação há muito tempo. E eles tinham a oportunidade de acompanhar as últimas divulgações de João Batista. João Batista foi o último dos profetas, né, que veio às veredas, abrir os caminhos para que Jesus pudesse então trazer o amor e plantar essa semente de amor para que ela pudesse frutificar. Mas antes era necessário que a verdade fosse trazida. E a verdade quem trouxe, tanto na simbologia quanto realmente literalmente, foi João Batista, né, que alertou aqueles da região que o mestre já estava entre eles e que traria um amor absoluto, incondicional e até então desconhecido. Esse é o momento em que nós estamos fazendo a narração está acontecendo nesse momento, tá? Então vamos continuar. Aqui fala, né, que Tiago e João já conheciam as pregações de João Batista. Então, eles já tinham ideia daquilo que os aguardava. E quando eles se prostraram diante de Jesus, eles ficaram extremamente embevecidos, hipnotizados com o magnetismo do Cristo. Porque o magnetismo do Cristo era tão grande que quando ele aparece diante de Tiago e de João, era como se eles soubessem que uma coisa muito grande estava por vir, né? Então, esse é o momento em que nós temos que imaginar que Jesus não veio escolhendo aleatoriamente as pessoas que o seguiriam. Já havia um planejamento espiritual muito grande antes da vinda do Cristo para que as pessoas certas e preparadas, os espíritos de escola, que foram esses apóstolos, estivessem no local certo, no momento certo, esperando o chamado do Cristo. E é isso que eu aqui. Continuando a leitura. Irmãos bem amados que se encontrassem depois de longa ausência, tocados a força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram da aventura de sua união perene no futuro, das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo evangelho do reino. Os dois rapazes galileus eram de temperamento apaixonado. O legal aqui é ver as sutilezas do Cristo, né? Ele chamou, depois de pegar alguém maduro, que era Pedro, né? Alguém maduro, responsável, ele também buscou o equilíbrio dentro do seu apostolado com dois jovens empolgados, enérgicos, apaixonados, dispostos, né? Que eram esses dois, o Tiago e o João.
E é bonito ver o equilíbrio que ele busca, né? Então, é uma das coisas, dos preceitos importantes que a gente aprende no Evangelho, e que, sobretudo, eu narro, sobre a importância de haver um equilíbrio. A energia, né? A gente ser enérgico naquilo que é importante, no entanto, sem nunca perder a docilidade, a amabilidade e também aquela esperança, aquela paixão, que é bem característica dos jovens. Então, fala um pouquinho desse temperamento deles. Profundamente generosos, tinham rosas e simples, ardentes e sinceras as almas. João tomou das mãos do Senhor e beijava afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Tiago, se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do mestre e lhe colocou a destra sobre os ombros em amoroso transporte. Então, nesse momento, nós temos que entender que os apóstolos que estavam sendo recrutados até aqui seriam os precursores do cristianismo nascente, né? Eles seriam responsáveis pela formação das primeiras mentes voltadas ao propósito do pai e de agora de um pai amoroso, carinhoso, né? De um pai cheio de justiça, mas também que não condena, de um pai que era sobretudo misericordioso, né? Dando oportunidades a nós todos os dias através das reencarnações e sobretudo da presença do Cristo incorporado na Terra, de nos redimirmos e de aprendermos com ele, né? Então, esse é um momento muito importante de entendermos assim, a sutileza das escolhas do Cristo, né? Naqueles que seriam os sucessores do cristianismo que ele estava trazendo, das leis divinas que ele trazia para aquele momento. Foi um reencontro na Terra desses espíritos que já eram irmãos entre si por muito amor, né? A Fernanda está até comentando aqui, né? Quanta riqueza na convivência entre jovens e adultos. Todos temos algo a oferecer, independente da idade. E é exatamente isso. Pedro achava, inclusive, por ser o mais velho. Né? Ele dizia assim, nossa, eu sou muito velho, mestre, eu não tenho essa energia, eu não tenho essa disposição, não tenho paciência, inclusive, muitas vezes, com a brincadeira dos outros apóstolos, né? E Jesus vinha sempre ponderar para que ele desenvolvesse essa temperança, ele desenvolvesse essa paciência, porque aquilo era só um ensaio para a verdadeira paciência que Pedro teria que ter, né? Resignação diante das provas que viriam, principalmente depois da partida do Mestre, depois do Calvário. Vamos continuar aqui. Dois novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens, e em regressão à casa com o espírito arrebatado por imensa alegria, relataram à sua mãe o que se passara. Salomé, esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Pôs-se então a ponderar consigo mesma. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? Ah, isso deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. Aí aqui a gente faz outra pausa, porque Salomé, mãe de família, judia, adepta, né, da, do monoteísmo nascente, né, já sabia que era o reino de Deus viria para a terra, já estava esperando, através das vozes dos profetas, alguém que viesse consolar os corações. No entanto, ainda a gente percebe aqui que ela estava com a mente inteirinha voltada aos interesses mundanos ainda. Ela não conseguia conceber a ideia, nem ela nem a maioria das pessoas da época, de um reino que fosse por um príncipe, né? Por um rei
que fosse intransigente, que conquistasse pelas armas, pela política. Então, a ideia que Salomé fazia era de que ela deveria conversar com esse Jesus, vir com ele e garantir que dentro desse reinado seus filhos tivessem uma posição de favorecimento, de destaque, uma posição de segurança, inclusive. Porque rebelar na época contra os estatutos judaicos e a política romana era uma coisa muito perigosa, e ela tinha consciência disso. E o mais interessante é que ela olhou para aquele Galileu, de simples Galileu que Jesus era, e teve a mesma impressão que o Hanan, que é um sacerdote do templo judaico, teve quando olhou para Jesus, de que ele não era ninguém importante. Esse simples Galileu, né, trazendo todas essas inovações, esses pensamentos, o que ele pensa, né, que ele pode fazer. Ela realmente, como diz a minha mãe, ela não entendeu a proposta do Cristo. Mas nós temos que ter um pouco de paciência e não julgar, porque nós entendemos a proposta do Cristo já? Será? Então, uma pergunta que eu vou retórica, ninguém precisa responder, vamos deixar em aberto e vamos continuar a leitura e entender qual vai ser o posicionamento, a explicação de Jesus para ela diante dos apelos dela. E o mais interessante é que ela vê Jesus como um intérprete, né? Ela fala assim, olha, ele deve ser intérprete de algum príncipe. Como todas as benesses, como se todos os milagres, como se todas as perfeições que o Cristo exalava não tivessem sido construídas ao longo de bilhões de anos de evolução desse ser celestial. É como se ele tivesse sido agraciado por um milagre, por Deus ou por um príncipe qualquer, e estivesse distribuindo isso de forma aleatória. Quer dizer, sem a noção de que para colhermos temos que plantar, né? E o que colhemos é aquilo que plantamos. Sem a noção do mérito, do esforço próprio na evolução. Então, vamos continuar. Jesus vai responder a Salomé em breve. Então, voltando ao pensamento dela, ela pensa que Jesus seria um intérprete de um novo reino a quem seriam confiados os postos mais altos dentro de uma nova fundação. Seus queridos bem o mereciam. Precisava agir enquanto era tempo. O povo de há muito falava em revolução contra os romanos, e os comentadores mais indiscretos anteviam a queda próxima de Antipas, que era o governador, né, Herodes Antipas. O novo reinado estava próximo, e alucinada pelos sonhos maternais, Salomé procura o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos. Aí ela vai falar com Jesus agora sobre essas preocupações. Atenciosa. Logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres de teu trono. Olha, ela estava achando que ela estava perto de correr, chegar em Jesus e já pedir para ele arrumar um lugarzinho especial ali para o Tiago e para o João. Jesus olhou, entendeu a condição dela, sorriu e com um gesto bondoso disse: antes de tudo, preciso ver se eles quererão beber do meu cálice. Aí a gente pausa aqui de novo. Essa figura, né, metafórica que Jesus estabelece, essa simbologia. O cálice é um recipiente, né, guarda o conteúdo, um líquido, geralmente. Tomar muito cuidado para não derrubarmos, espalharmos esse líquido e perder, porque esse líquido a gente não recolhe com a mão, né? A gente não pega e coloca, como a gente faz, por exemplo, com uma coisa sólida ali dentro do copo, do cálice de novo. Esse cálice de Cristo que ele trazia, que ele oferecia, como nós, quando nos propomos a brindar a alguma situação, era um cálice dessa e eterna maneira de viver, consoante, congruente
com um amor imensurável até então jamais na terra, baseado na fraternidade, baseado na fraternidade entre os irmãos, entre as pessoas, em que não haveriam castas, em que não haveria hierarquia. É o cálice da nova e eterna aliança, que nós vamos ver a fala no Evangelho, nós vamos ver dentro das pregações de muitos sacerdotes também, dentro do catolicismo. E é um cálice em que o Jesus te traz o ensinamento, ele te traz as dádivas, mas ele também te responsabiliza. Ele é livre para viver como queira, no entanto, você colhe aquilo que planta. No entanto, a colheita, a sementeira é livre, mas a colheita ela é de acordo com o que você plantou. Pergunta para Salomé. Temos que ver, no entanto, se eles vão querer beber do meu cálice. É simplesmente se eles vão querer assumir os compromissos que para nós teremos nós conosco mesmo. De, peraí, um pouco de ruído aqui, desculpa, pessoal. É a lei do compromisso, do esforço, para que então nós possamos, né, colher, porque hoje nós nos dirigimos ao Pai só públicas, com poucos agradecimentos, e como quem acha que tem Deus e que Deus está sentado nos ouvindo, anotando os nossos pedidos. Né? Nós não temos ainda a ciência, a consciência da importância do comprometimento com Jesus, quando nós nos dispomos a fazer aquilo que é certo. Então era esse cálice que ele estava perguntando para Salomé. Será que eles vão querer beber do meu cálice? Se eles quiserem, eu não preciso favorecer ninguém, não. Colocando um à minha direita e outro à minha esquerda. Porque eles com certeza lá estarão, eles chegarão ao posto. Pois que todos caminhamos à perfeição, né? Irrevogavelmente. Uns levam mais tempo e outros levam menos. A progenitora dos dois jovens embaraçou-se. Ela não entendeu, né? Ela não entendeu e até hoje nós não entendemos esse alerta do Cristo. Além, o grupo que rodeava o Messias a observava com indiscrição e manifestava curiosidade. Reconhecendo que o instante não lhe permitia mais amplas explicações, retirou-se apressada, colocando o seu velho esposo ao corrente dos fatos, que é o Zebedeu. Então a Salomé ficou chateada com Jesus. Ela não entendeu e ela chegou em casa reclamando, né? Falou, Zebedeu, eu fui lá falar com Cristo e eu não entendi muito bem o que ele me falou. Vai lá, fala você com ele, quem sabe, né? Você, ele entende melhor. E Zebedeu já tinha um perfil um pouco diferente de Salomé. Ele já era mais humilde, ele já era mais simples, uma pessoa mais dedicada às lides do trabalho. Era um tanto quanto mais rústico também. No entanto, ele tinha dentro de si uma sensibilidade que nós vamos ver que é um pouco maior e que vai ser o suficiente para ele captar a mensagem que Jesus tinha para dar para ele, né? Então, ao entardecer, cessado o labor do dia, Zebedeu, acompanhado pelos dois filhos, procurou o mestre em casa de Simão. Jesus lhes recebia visita com extremo carinho, enquanto o velho Galileu expunha as suas razões humilde e respeitoso. Né? Zebedeu, respondeu-lhe Jesus, tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Não, Senhor. Que fizeram de Moisés, de Jeremias e de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. Agora Jesus vai falar uma coisa muito importante. Ele fala, na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte.
acompanha e faz um pouquinho mais aprofundado o estudo do Boa Nova, já teve a ocasião de perceber que Humberto de Campos, que é o espírito que dita essa obra para Chico, ele, João Batista era a verdade e que o Jesus era o amor, né? E que a verdade vinha antes do amor para aplanar as veredas e abrir os caminhos para que quando o amor do Cristo viesse, ele fosse melhor compreendido e aceito. Quando Jesus diz que o preço do amor e da verdade tem sido, respectivamente, o martírio e a morte, também é uma metáfora que faz alusão a isso. João Batista foi condenado à morte e foi decapitado, né, pelo mesmo Herodes que queria condenar Jesus mais adiante na noite do Calvário. Então, diz que o preço do amor e da verdade tem sido esse martírio e a morte, ele se refere ao martírio que ele próprio, Jesus, o amor absoluto, passaria e vinha passando, havia 30 anos na Terra, para poder trazer o reino de Deus e fundá-lo no coração dos homens, e a morte, que a verdade já havia passado, porque nesta ocasião João Batista já havia sido decapitado. Então, além de trazer a sutileza do ensinamento, ele também faz alusão a essas duas situações. O pai de Tiago e de João, que é o Zebedeu, ouvia o humilde e repetia: sim, senhor. E, como aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou: o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento, o meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Esse cálice é o cálice que Cristo nos propõe que façamos, que bebamos a água pura, que é a água do amor cristão no que diz respeito à fraternidade, a não julgar, a amar a Deus acima de todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. No entanto, Jesus vai dizer, como já disse, né, e vai frisar que o sofrimento ele é obrigatório. Quem se propõe a, nesse planeta, que ainda tem uma condição de expiação e provas, viver uma vida em prol dos outros, viver uma vida para a humanidade, para servir, sendo fraterno, sendo do Pai, se entregando a todos que necessitarem. Então, ele não esconde de Zebedeu que esse reino que ele e a Salomé estavam achando que viria, não era um reino de felicidades, de flores, em que tudo é lindo. Não. Isso realmente acontece, mas não nesse momento. E aqueles que desejam entrar para o meu reino, peguem suas cruzes e me sigam, porque o sofrimento é a chave para que isso aconteça. É o cinzel que vem, né, lapidando aquela pedra bruta, aparando as arestas e que visa transformar aquele ser em um ser humano perfeito. Mas através das experiências, né, das provas que aquela pessoa vier a encontrar no dia dela. Então, Senhor, exclamou Zebedeu respeitoso, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam? Para quem não sabe, Elias foi um dos profetas, né, bem antigo, lá do Velho Testamento, e que depois nós saberíamos que o João Batista foi a encarnação desse Elias. Então, desde os tempos de Elias, que os judeus aguardavam, né, o Messias prometido, esse reino de Deus. E Jesus responde: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito, de uma resignação que é vício de sentimento. A paz da consciência pura é a paz do dever cumprido, né? Quem tem a noção de que fez o que lhe cabia e de que floresceu onde foi plantado. Muito embora, às vezes, nós não vejamos o resultado das nossas atitudes
e dos nossos esforços num determinado momento, o que nos chancela o descanso é a paz de consciência, que ela é chancelada pela sensação de dever cumprido. Repouso e guarda, né? Que então as coisas vão se mostrar para você. E a resignação suprema à vontade de meu Pai. Porque nós ainda nos dizemos fiéis, cristãos, só que nós não aceitamos quando a vontade de Deus é contrária às nossas expectativas, né? De realizações ainda mundanas. Às vezes essas realizações nem são tão materiais, vamos dizer. Às vezes a pessoa tem o sonho de ser mãe, às vezes a pessoa tem o sonho de ter um sítiozinho onde ela possa plantar suas coisas, vender, viver daquilo, trabalhar com dignidade. Às vezes a pessoa tenta, né, repetidamente trabalhar naquela profissão que ela escolheu desde jovem e não consegue. Dentre vários outros exemplos, e ela vê que as portas vão sempre se fechando para ela. E ela se rebela, né? Ela não entende que a despeito dela fazer o que lhe cabe, existe uma energia, um governo maior, superior, que é o divino e que conhece a tudo e a todos no atual momento em que estamos, no agora e no amanhã. Então Deus não só nos vê enquanto estamos aqui, mas Ele vê nós, dentro de nossas potencialidades, quem seremos amanhã, daqui 2 encarnações, daqui 20 anos, daqui 200, daqui 2000 anos. Então, essa visão ampla permite que ele faça um delineamento diferente, muitas vezes, do que nós esperamos, mas sempre para o nosso bem. Então, é isso que Jesus fala para Zebedeu. Trago comigo as para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração. Quais são esses inimigos que subjugam o coração de todos os homens? O orgulho, é a vaidade, é o egoísmo, é a falta de paciência, são sentimentos menos nobres, né? Que fazem com que o reino de Deus, que tem potencialidade de existir dentro de nós, possa aparecer. Então, eles subjugam o nosso coração, ou seja, as nossas melhores intenções podem ser afetadas enquanto esses inimigos estiverem enraizados dentro de nós. Por isso, sempre o Evangelho vai ser um convite ao autoconhecimento, para conhecermos as nossas deficiências, conhecermos as nossas necessidades e trabalharmos com todas elas, né? Aos poucos, fazendo isso sinceramente, nós vamos ter esse auxílio do alto, que gentilmente, desveladamente, vai nos delineando os novos caminhos. Não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis que o meu cálice agora tem de transbordar de fel, ou seja, de amarguras, de sofrimentos, que são os esforços ingentes que a obra reclama. Então Jesus estava dizendo para Zebedeu, olha, agora o negócio vai ficar feio, não vai ser bonito, vai ter muito choro, ranger de dentes, aparentemente nós estaremos perdendo. Só que eu te digo que, enquanto tudo isso acontece, é porque um novo resplendor está sendo colocado no futuro dos homens. Enquanto pessoas estiverem morrendo por essa causa e toda essa turbulência acontecer, é porque nós estaremos dando início, o passo inicial, né, para transformar a nossa situação planetária, dos nossos tratamentos uns para os com os outros. E como se quisesse pormenorizar os esclarecimentos, prosseguiu. Há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios sem nenhuma paz no coração, transpõem desespero e com a noite na consciência nos umbrais da eternidade. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas mais abastadas financeiramente, temos às vezes a ilusão de que a vida delas são perfeitas, né? As vidas são perfeitas. Mas quando a gente se refere à noite, na consciência dessas pessoas, significa o quê? A cegueira espiritual, à noite, né? Quando você não enxerga, tem dificuldade de associar o que acontece.
né? Aquela dificuldade de caminhar. Essa é a noite atrás da eternidade dentro de nós mesmos, que é essa cegueira espiritual ainda. Que às vezes uma pessoa simples, pobre, humilde, tacanha, lá no seu cantinho, ela, mesmo durante as noites físicas, ela consegue se encher de luz, o coração de luz, e consegue caminhar, mesmo diante das diversas dificuldades. Então foi a isso que ele se referiu, né? E aí ele vai dizer assim: há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muitas vezes vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito, porque em todo bom combate repousaram o pensamento no seio amoroso de Deus. Né? Então, o único combate, o qual será estimulado por Cristo, será o bom combate. O bom vem sempre antes da palavra combate. Porque é o combate de nós para com as nossas más tendências, para com os nossos desvios, com as nossas fraquezas. Nós temos que combater não é o próximo e aquilo que nos irrita nele, mas são as nossas inferioridades ainda que nós temos arrastado conosco durante séculos e mais séculos, milênios de existência. Então, esse é o bom combate que Jesus estimula, né? Claro, tem o combate da hipocrisia, do egoísmo e tal, que vem do outro, às vezes nas instituições, vai acontecer na igreja, vai acontecer dentro do centro espírita, tudo isso. Mas nunca algo que incite a violência, né? E que faça uma apologia ao desacordo e que fermente o ódio e a discórdia entre mais de uma pessoa. Não, ele está estimulando aqui o bom combate, e é isso que ele está explicando para Zebedeu. Ele vai continuar dizendo: os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que o sustentam. Trabalham pelo bem e sabem que Deus também está trabalhando. O Pai não tolera o mal e o combate por muito amar seus filhos. Vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira, né? Então, mais hora que ele fala assim, ó, o pai que não tolera o mal e o combate por muito amar seus filhos. Ele também está fazendo uma comparação com Zebedeu, que é um bondoso, carinhoso, que não tolera o mal, que criou seus filhos para o bem, para servir uma causa justa, e que tolera o bom combate por muito amar seus filhos. É como se ele estivesse dizendo: olha, ô Zebedeu, assim como você está aqui hoje pelos seus filhos, preocupado com o bem-estar dos dois, com uma posição de favorecimento que eles possam vir a ter nesse novo reino que eu vim instalar, eu te digo que o Pai que está nos céus também não tolera o mal e também o combate por muito amar os seus filhos. Então, Jesus, mais uma vez, é extremamente delicado e doce e compara, claro, guardadas as proporções, a preocupação de Zebedeu como pai à preocupação de Deus conosco, que somos seus filhos. Porque era uma forma de Zebedeu assimilar tudo aquilo que ele estava dizendo, né? Tem que parecer uma coisa muito estranha a condição moral que ele tinha ainda na época. Então é o momento agora em que Zebedeu finalmente vai enxergar o Cristo, vai entender quem que era esse homem e o que, que ele estava dizendo para ele, né? E aí Jesus vai continuar falando. E Zebedeu vai falar assim: grande reino, exclamou o velho pescador, e dando expressão ao seu entusiasmo que enchia o coração, disse ditoso: Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos todo o vosso evangelho e aumentaremos o número de vossos seguidores. Então Jesus respondeu: Ó Deus, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. Zebedeu estava começando a entender, só que ainda estava muito enraizado nos conceitos físicos, de quantidade e não de qualidade. Senhor, nós vamos encher o teu reino de servidores, de seguidores. Então Jesus diz: Zebedeu, a questão não é essa de número,
porque ele vai dizer mais adiante que basta o amor no coração de um homem para mudar todo o seu entorno. E que como que a quantidade de seguidores poderia ser maior do que a qualidade do reino construído pelo ser magnânimo que é o Pai, que é o nosso Deus. Então é isso que ele vai explicar para Zebedeu. E Zebedeu vai começar a cair em si, realmente entender qual que é a intenção da palavra do Cristo. Jesus prossegue dizendo: a mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração que sabe ser feliz. Parece um Cristo para mudar todo o panorama do nosso planeta. Então era isso que ele estava tentando mostrar para Zebedeu. E dizendo mais, quando ele faz alusão a esmagar a serpente dos movimentos da iniquidade, ele quer dizer, toma cuidado, Zebedeu, para você não e se envaidecer, as conquistas do nosso reino forem aparecendo. E é isso que a gente vê muito acontecer hoje, né? As pessoas, às vezes, se propõem a tarefas cristãs de divulgação, ou da doutrina espírita, ou de qualquer religião que seja. Quando elas param para pensar, elas estão fazendo isso por quem? Por elas mesmas, para se envaidecerem, ou pela causa a que estão esposando. Lembrando, temos que lembrar que nada de nós, tudo é do Pai, tudo vem de Deus. Então, mesmo aquelas nossas maiores conquistas e os atributos mais valiosos e dignos que nós tenhamos e consigamos passar adiante, eles nos são oferecidos gentilmente, como empréstimo pelo Pai. Então, é o alerta de Jesus para Zebedeu. Temos que pegar a serpente que vem sendo e aparecendo sorrateira diante de nós. Aí ele diz, a impostura reclama interminável carreira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. Quem será maior perante Deus? Jesus pergunta para Zebedeu. Então, realmente, o que importa é o número, né? Nós estamos realmente preocupados com a quantidade de seguidores. Zebedeu e Jesus termina dizendo: a multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem intencionado, que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores. Aqui Jesus faz alusão a uma coisa que ainda vai acontecer. Quando ele está na barca com Pedro e outros apóstolos, e eles são pegos de surpresa por uma tempestade, né? Enquanto Jesus dormia e descansava. E nós vamos ver nessa passagem do Evangelho que quem acalma a tempestade é Jesus, né? Isso bem, Jesus acalma as tempestades. Mas é uma alusão ainda muito sutil ao que virá. Então, nesse momento, eu não vou... deixa eu ver o horário aqui. Dá tempo. Então, nesse momento, se enche de magnetismo do Cristo, e entende. E diz, Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Em verdade, explicou o mestre, a mensagem da boa nova é excelente para todos. Porém, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o evangelho traz consigo o fermento da renovação. O que é o fermento? Qual é a utilidade do fermento? Como o processo de fermentação, por exemplo, de um vinho. Quanto mais tempo, mais anos aquele vinho fica nesse processo de fermentação, mais ele vai adquirindo as propriedades necessárias para ser um vinho melhor e mais apreciado, né, pelas pessoas que entendem do assunto. Ou seja, o processo de fermentação ele é lento, né? Quando Jesus quis dizer, fez alusão ao processo de fermentação, ele está dizendo que é devagar. Não é da noite para o dia. Não adianta ser afobado.
Não adianta vir Salomé, Zebedeu, todo mundo pedir um trono ali do lado. É um processo de fermentação, né? Nós temos que fermentar ainda, né, as nossas dificuldades, os nossos ensinamentos. Nós temos que fermentar ainda as deficiências que nos assombram. Fermentar, passar mal com elas e até conseguir, a partir dessa fermentação, dessa ruminação mental e espiritual, lidar com elas. Então é isso que Jesus está dizendo, né? É o fermento da renovação, é o comecinho da renovação. Porque 2 anos passaram, nós ainda estamos aqui tentando entender as páginas, né? E ainda isso que deixarei, o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. A fé e o bom ânimo. O júbilo, o contentamento, pelo que parece pouco, mas que na verdade é muito. E a energia, que é a fé, a esperança, né? Para que que vocês não desistam mesmo quando eu não estiver aqui. Jesus vai dizer no Evangelho que vai rogar ao Pai para que Pedro tenha bom ânimo e fé no ar. Jesus já estava meio que dizendo, olha, eu não vou estar aqui o tempo todo. Então é importante que vocês já comecem a fermentar em vocês mesmos, né, essa essência do que eu vim trazer, porque eu vim só trazer e dar um empurrão para continuar. Aí Jesus termina, exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou, e nunca um irmão, que para nós outros estará sempre de pé. Ou seja, não julgar, a gente condena a atitude e não quem cometeu aquela atitude, né? É o mal dentro daquela pessoa que tombou e não ela, porque Deus enxerga as nossas potencialidades. Ele sabe que hoje nós que ainda somos muito criminosos em todos os sentidos, amanhã seremos anjos. Não repousaremos até o dia da vitória final. E não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus, à margem do caminho, porque o Pai nos falará por intermédio de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Hoje, né, que é o falador prometido, os médiuns bem-intencionados que têm trabalhado na exposição da doutrina ao próximo, já estão sendo citados aqui, ó. Quando o Pai falará por intermédio de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, e aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Alegrar-nos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá: vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra pertence a Deus. Compreendemos a sua sabedoria, nos convoca para contemplá-la, edificando o seu reino de venturas sem fim no íntimo dos corações. Do eu acho que é um pouquinho lento aqui. Você consegue diminuir um pouquinho o teu volume? Por favor? Um pouquinho? Porque tá aí. Isso. Aí Jesus finaliza a fala dele para Zebedeu, explicando isso, né? Que esse reino de Deus, o coração dos saída, há com maior retumbância nos momentos que estamos procurando a ajuda do Pai. E dessa forma, o Cristo deixa claro na explanação dele, não só para Zebedeu, mas para nós, todos desse reino, nós temos antes que ir a ele. Porque ele fala, vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Mas nós não estamos daqui que possuímos menos caro para ir caminhar em direção ao Cristo. E o convite dele permanece, né? E ele permanece nos esperando. Mas nós temos que aceitar deixar aquilo ainda
profícuo da terra, Jesus. E dessa maneira, a gente vai ver mais adiante que o Zebedeu vai ficar muito emocionado, né? Eu vou uma para que dê tempo de terminar. E ele se ajoelha diante de Jesus, chorando, porque agora, né, estava embriagado com o magnetismo do Cristo. E o Cristo diz: levante, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. E mais uma vez ele nos deixa a lição. Ele não estava ali para ser venerado como príncipe, ou como rei, ou nem as atitudes mais nobres deveriam ser direcionadas a. Eu vou reiniciar aqui só um minutinho, porque eles estão falando que está ouvindo. Ok, tô ouvindo. Mas eu já estou terminando. Então é isso, né? Então, Jesus nos convida a permanecermos de pé, sem parar com idolatrias, com versões, que não dizem trabalhar, para que possamos assim entender qual é o reino que ele veio, né? Que o mesmo que fazermos parte, né? Mesmo que nós estejamos sentados. Isso porque ele nos mostra a verdadeira intenção de Jesus quando vem a coração deles. Então, é mais uma breve leitura que nós vamos aí, né, um pouco da mente dos para que nós possamos melhorar, né, como cristãos, como espíritas, né, na oportunidade sagrada que nós temos na nossa encarnação de sempre fazer o melhor pelo próximo, né? E aí a última fala de Jesus para Zebedeu é muito bonita. Ele fala: chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estavas perdido nos raciocínios humanos sobre a lei, e agora tens no coração a fonte da fé viva. É como se as lágrimas de Zebedeu, né, viessem lavar as multidões dos pecados que nós estamos cometendo até conhecermos de fato o amor do Cristo. E é como se elas servissem de água de batismo para os novos cristãos, né, para os novos seres humanos que existiriam ali por diante. Sobre esse capítulo era o que eu tinha para vocês hoje. Agradeço muito a presença de cada um dos amigos queridos que estiveram aqui conosco e a participação, agradecemos a participação e a gente ainda pede que vocês tenham um pouquinho de paciência, né? Nós estamos iniciando agora, então às vezes nós ainda estamos nos adequando com o ambiente, com o som e tal, mas é com muito carinho que a gente prepara, né, o material e traz isso para vocês. Queria te agradecer, Marquinhos, tá? Por mais uma vez estar aqui, dando esse apoio, esse espaço, né? É muito bom e uma alegria muito grande poder fazer parte disso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Esther. Fico muito feliz e contente, né, como eu já disse no início, de estar presente aqui, juntamente com todos que acompanham esse trabalho, né? E hoje foi um tema muito propício, ao qual você muito bem disse, e fala da convivência, né? Dessa fermentação espiritual, dessa faxina mental que todos nós precisamos fazer, principalmente nos tempos atuais, para que a gente consiga entender realmente a necessidade do trabalho verdadeiro em prol do próximo, né? Sim. Esquecendo principalmente de nós mesmos, para que a gente pratique a verdadeira caridade.